Olá, meus amigos, que bom estar com vocês de novo aqui, com vocês todos. Eu quero comentar hoje um tema que é importante, inclusive nessa época de pandemia, e o tema é sintomas de paz interior. Será que é possível a gente ter paz nesse momento de tanta angústia, né, em função dessa pandemia maluca que está afetando todos o mundo inteiro? No livro de Isaías, na Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, tem um texto que eu acho muito lindo, que diz assim, eu vou repetir, né? Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então a gente já pode tirar desse texto uma informação importante de que paz genuína tem a ver com uma confiança, né? Confiança num poder superior, num Deus criador, bondoso, que nos ajuda, que cuida de nós. Nós vivemos realmente momentos de muita falta de paz no mundo exterior, mesmo antes da pandemia, né? Guerra e terremotos e tempestades violentas e conflitos de vários países, um contra o outro, corrupção política, uma ganância material tão horrível, né, exploração de alguns patrões sobre empregados, uma coisa muito triste, né, fome em vários locais. E na pandemia a coisa piorou, vamos dizer assim, não é? Também podemos ter uma luta interior, temos uma luta interior que nos requer buscar paz e muitas vezes, muitas pessoas têm realmente uma falta de paz porque existe uma incidência muito grande de transtornos mentais que afetam a humanidade e esses transtornos tiram a paz da pessoa. Cerca de 5% da população sofre de um episódio de ansiedade agudo ou crônico, atingindo 2 vezes mais as mulheres do que os homens. Isso também é verdade em relação à depressão. Então é muita coisa, né? Com 5% da população. Uma cidade, por exemplo, com 100 mil habitantes, então vai ter pelo menos 5 mil pessoas com algum transtorno, algum sofrimento ligado a uma ansiedade exagerada. Então, na tentativa de buscar a paz interior, as pessoas às vezes lançam mão de medicamentos, de álcool, de outras drogas ilícitas. E eu não estou dizendo que nunca se vai usar um medicamento prescrito por um médico, mas muitas pessoas abusam disso e tentando buscar a paz, né, buscar um alívio da sua ansiedade, do seu sofrimento mental. E pode ser o tiro sair pela culatra, porque se você não aprende a lidar com seus conflitos, ou se você não busca uma fonte genuína de paz, que eu chamo de Deus, o Criador, vou falar um pouquinho daqui a pouco mais sobre isso, então a medicação ela apenas mascara a situação. Repito, eu não estou dizendo que nunca você vai usar um medicamento, por exemplo, para uma ansiedade excessiva. Sim, há o lugar, né, alguns diagnósticos que requerem um tratamento medicamentoso, que a gente chama de psicofarmacológico, durante algum tempo, até que a pessoa aprenda a lidar com esse estresse emocional, aprenda a lidar com os seus pensamentos, seus sentimentos que podem ser doentios, com distorções, e até que o evento também estressor possa ser afastado, quando às vezes é uma situação externa que está gerando aquele tipo de sofrimento, como abuso moral em algumas empresas, como um conflito importante na família que precisa ser resolvido. Alguns dados estatísticos sobre nosso país: os brasileiros estão em quarto lugar, isso já tem alguns anos atrás, estavam em quarto lugar, como maiores consumidores de medicamentos do mundo, perdendo apenas para os norte-americanos, os franceses e os alemães. Em 2020, existiam em torno de 90 mil farmácias no Brasil, quando o ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, seria mais ou menos umas 25 mil. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde coloca a ideia de que para cada 10 mil habitantes, uma farmácia está bom.
né? Mas no Brasil tem mais ou menos para cada 3 mil habitantes tem uma farmácia. Tem cidade que o maior número de lojas que existe são farmácias, né? No Brasil, de cada 2 pessoas, uma se automedica, né? Toma remédio por conta própria, ou porque o vizinho falou que é bom, ou porque um parente disse que funcionou. De cada 3 remédios vendidos, um é receitado por médico. Em países desenvolvidos, se consome 3 caixas de remédio por ano por pessoa sadia. Sadia, né? No Brasil, isso há uns anos atrás, segundo a Abifarma, Associação Brasileira de Farmácia, vendia-se 11 caixas por ano por pessoa sadia em nosso país. Agora um pouquinho sobre medicação tranquilizante, os medicamentos psiquiátricos chamados tranquilizantes, que são também chamados de ansiolíticos, né? Ou seja, remédios que tentam controlar a ansiedade excessiva. Então existem mais de 40 produtos desses comercializados no mundo. No Brasil tem pelo menos 37 tipos de benzodiazepínicos tranquilizantes, né? Vendidos por diferentes laboratórios farmacêuticos com 80 nomes aí comerciais diferentes. No mundo, isso estatística de alguns anos atrás, não é nem tão atualizada assim, foram consumidas no mundo inteiro 26,774 bilhões de dólares, ou seja, 26 bilhões 740 milhões de doses diárias de tranquilizantes de remédio para diminuir a ansiedade. E também quase 7 bilhões de doses de medicamentos para indutores do sono, os chamados hipnóticos. Ou seja, 33 bilhões e 700 milhões de doses em um ano. Muita coisa, né? É um número assustador. Ou seja, mesmo não levando em conta que pessoas com menos de 15 anos raramente tomam esses medicamentos e pelo menos a metade da população mundial não tem dinheiro para comprá-los, podemos concluir que o restante da população mundial está tomando uma quantidade absurda dessas drogas, desses medicamentos, como eu falei, tranquilizantes. O Brasil não é nenhuma exceção nesse sentido, infelizmente. Bom, para obter a paz interior, que as pessoas então ficam buscando, quem sabe somente, né, com medicação, até medicação prescrita por médico direitinho, né, não por conta própria, e às vezes alguns buscam com abuso de álcool ou usa drogas ilícitas e que realmente não resolve a questão da paz mais profunda. Então, para obter essa paz interior mais profunda, nós precisamos aprender a amar. E amar maduramente requer um aprendizado, sim. Não é alguma coisa automática que é baseado na atração física ou na atração sexual. O amor é um princípio de ação. É um sentimento, envolve um sentimento, o amor envolve um sentimento, mas ele é muito mais do que isso. É uma ação movida pela compaixão. Interessante a palavra compaixão, né? Compaixão. Ou seja, não é paixão no sentido de novela aí da TV que fala só de emoção, mas é uma preocupação pelo bem-estar do outro de maneira madura. Essa compaixão que pode contribuir para o amadurecimento da capacidade de amar e, portanto, gerar paz, é uma compaixão pelo self e por você. Você passa a não mais ser uma pessoa que ataca você, que deprecia você, que desvaloriza você. Você passa a ter compaixão. Não é peninha, não. Compaixão é ter respeito por você mesmo, ter uma atitude positiva em relação a você mesmo e também uma compaixão pelas outras pessoas. Ou seja, não é nem só pelo outro, né? Tem gente que vive só querendo fazer o bem para o outro de uma maneira imatura, até de controle, a gente chama de codependência afetiva, né? E também nem é o outro extremo também, que é a pessoa que só pensa em si mesma, só faz o bem para si mesma, que a gente chama isso de egocentrismo ou então de narcisismo. O psicanalista Erich Fromm, ele é autor de vários livros sobre comportamento humano e tem um livro intitulado, que ele escreveu muito interessante, chamado A Arte de Amar. E nesse livro ele afirma que aquele que não aprendeu a amar com o cristianismo não vai aprender em nenhum outro lugar. Puxa, parece uma coisa meio discriminatória, né, em relação a outras filosofias religiosas, mas é um pensamento que ele colocou aqui.
mas faz sentido no sentido de que a missão fundamental do cristianismo é levar a pessoa a entrar num processo de aprendizagem do amor e do amar a si mesmo, aos outros e a Deus, né, de uma forma equilibrada. E isso é o que pode realmente produzir verdadeira paz interior. Então, se você quer paz interior, será necessário desenvolver gradativamente a capacidade de amar maduramente, equilibradamente, você, as pessoas, Deus. Então, isso se faz um dia de cada vez. É um aprendizado, a gente pode aprender sim. E não importa a idade que você tenha, é possível aprender a amar, ou aprimorar a capacidade de amar, ou ajustar essa capacidade de amar, que alguns podem ter realmente aí uma confusão com sentimentos, né? E cuidado, existe muita coisa que você pode chamar de amor e de atos de amor que não tem relação com amor e amar verdadeiros, né? Como o excesso de ciúme, como se apegar exageradamente a uma pessoa, como querer controlar o outro, ou atração sexual que mais nós, homens, confundimos com amor do que vocês, do que as mulheres confundem. E por outro lado, as mulheres podem confundir sentimento, paixão, emoção com amor, e aí isso pode gerar sofrimento, né, no relacionamento com pessoas na vida. Agora, para terminar, quais são alguns sintomas que a gente pode meio que pensar assim, que possam indicar a presença de que a paz interior genuína está surgindo no seu coração, na sua mente, na sua vida? Bom, primeiro você vai percebendo que você vai aumentando a sua capacidade de desfrutar cada momento que você vive, né? Então você está ali tá brincando com seu netinho, ou está conversando com sua filha, com seu filho, você mergulha naquilo, você desfruta aquilo, né? Não fica ali pensando em 10 mil coisas ao mesmo tempo. Também uma tendência de pensar e agir espontaneamente, sem referência à experiência negativa do passado. Então você vai se tornando uma pessoa mais espontânea, mais sincera, sem ficar lembrando de coisas ruins do seu passado. Outro sinal de que você está caminhando em relação a adquirir paz, ou desenvolver a paz interior ser desenvolvida dentro de você, vai diminuindo o interesse em interpretar criticamente as ações das outras pessoas. Ou seja, você vai deixando de ser uma pessoa crítica dos outros, né, que cultiva no seu pensamento e na sua mente, que só você e Deus sabem, né, que você pode julgar as pessoas, você para de ficar julgando, você vai diminuindo isso, né, essa mania que alguns têm de ficar julgando os outros e criticando os outros. Isso, então, quando vai diminuindo isso, vai diminuindo esse julgamento, essa crítica, essa condenação do outro, a paz vai melhorando na sua vida, é o sinal que a paz está melhorando, né? Outra coisa importante é para a gente pensar que a paz pode estar surgindo no nosso coração, você vai diminuindo também o seu interesse em criar conflitos com as pessoas, né? Porque eu já falei em outras palestras, em outros vídeos, que tem pessoas que eu chamo de bélicas, são pessoas que parece que adoram brigar, né? Se termina o dia, já é 11 da noite, ela não brigou com ninguém naquele dia, ela fica assim meio ansiosa, meu Deus, não briguei com ninguém hoje, com quem que eu vou brigar, né? Então, é impossível a pessoa dessa ter paz no coração, impossível, né? Então, quando a pessoa vai desenvolvendo melhor a sua paz, com seu esforço pessoal, com a ajuda de amigos e parentes, com a parte da espiritualidade, com Deus Criador ajudando, ela vai ficando a pessoa mais pacífica, né? Também outra coisa é uma crescente incapacidade de se preocupar. A pessoa fica, as preocupações exageradas, elas diminuem, né? Alguns autores falam que 90 ou 95%, alguns falam que 95% das coisas que nos preocupam nunca acontecem, né? Então, a paz ela é oposta de uma preocupação exagerada. E, evidentemente, existe preocupações que são naturais em nossa vida, como, por exemplo, agora na pandemia, a preocupação em não se contaminar, não contaminar outras pessoas. Isso é natural, isso é normal, né? Também a pessoa que vai desenvolvendo a paz, vai recebendo essa paz no coração, ela começa a manifestar uma apreciação pela contribuição das outras pessoas, né? Ela cultiva mais gratidão, ela se torna uma pessoa mais grata, né? Ela agradece, mesmo uma coisa simples que alguém fez para você,
que às vezes as pessoas fazem tantas coisas para você, né, para nós, a gente às vezes não para agradecer ou agradece meio rapidamente. Então, no processo de desenvolver uma paz interior, essa paz crescer, você se torna uma pessoa mais grata e valoriza mais as contribuições das pessoas por em volta da sua vida em relação a aspectos do seu viver. Pode ser até o lixeiro da rua que, ah, que você pode agradecer. Outro dia eu estava passando numa rua ali, assim, o rapaz estava pintando, um funcionário da prefeitura estava pintando o meio-fio com cal branco, né, fazendo aquela marca branca, alguns locais amarelo, que não pode estacionar. E eu estava fazendo minha caminhada e passei por ele. Ele estava de costas para mim e pintando ali com a sua pincel. E eu falei, tá ficando muito legal, aí, bacana e tal. Então, isso alegra, às vezes, o dia de uma pessoa que está ali num trabalho, às vezes, difícil, né? Então, isso ajuda muito. Uma outra coisa que ajuda na paz, a saber que você está crescendo em paz, é que você vai ficando uma pessoa com um pouco mais de alegria, não a alegria afetada, né? Alegria boba, superficial, porque alguém soltou uma piada lá meio esquisita e tal, nada disso. Uma alegria que vem por uma gratidão ao que Deus tem feito em sua vida, uma alegria pelas coisas boas que têm acontecido na vida, além das coisas ruins, claro que todo mundo vive, né? Mas isso vai podendo se processar na sua mente. Inclusive, a Bíblia diz que uma das características do fruto do Espírito Santo é a alegria. Aí você pode pensar, mas doutor César, nós estamos vivendo uma pandemia, estou com um paciente internado lá, grave, com a Covid-19, ou outro meu querido lá morreu, como é que eu vou ter alegria? Sim, é verdade que nós temos que viver, diante de perdas, um processo de luto. Mas esse processo de luto, ele, como diz, é um processo, ele termina, né? E mesmo nesse processo você pode lembrar algumas coisas boas, quem sabe dessa pessoa mesmo que morreu, né? Isso trazer um pouco de alegria, porque foi uma vivência importante, foi um relacionamento importante para você, né? Uma penúltima coisa que ajuda a gente entender que podemos receber paz, ou estamos recebendo paz, é uma melhora na sua capacidade de você aceitar o amor das pessoas, né? E também um desejo de compartilhar esse amor, né? Então, se você, por exemplo, outro dia eu li um texto belíssimo que falava sobre olhe para cima, e eu acho que é um texto muito bom, especialmente nessa época de ansiedade, de medo, de insegurança, né, com a pandemia. Olhar para cima, fixar sua mente em Deus, manter sua comunhão com Jesus Cristo, né, que é o nosso Senhor e Salvador, que vai voltar em breve. Então você cultivar até a Bíblia fala de orar sem cessar, né? Paulo fala aí, Deus fala através do apóstolo Paulo, numa das suas cartas, orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Primeiro orar, qual a diferença de orar para rezar? Rezar você usa uma coisa que já está pronta, um texto pronto, né? Uma reza pronta. E orar você usa suas próprias palavras, se comunicando com Deus Criador. Eu chamo Deus Criador do universo. Você pode orar ao Senhor Jesus Cristo, orar ao Deus Criador. Claro, você pode às vezes usar na sua oração uma reza já pronta. Por exemplo, você pode pegar um salmo da Bíblia e usar aquele salmo como maneira de você se conectar com Deus, mas depois você vai usar suas próprias palavras, né? Para expressar gratidão, para fazer seus pedidos e solicitar uma ajuda. Então, para terminar, eu queria dizer que Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então você fica interessante porque a vida é um fenômeno, né? Eu estou falando com vocês agora nesse vídeo porque eu estou vivo pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Mas a vida não é só um fenômeno, a vida é uma pessoa, Jesus Cristo, né? E ele também disse, eu vos dou a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá, né? Às vezes o mundo dá uma paz falsa realmente, né? Com muito dinheiro. Aliás, uma vez eu estava assistindo uma entrevista feita com um jornalista entrevistando um grande traficante de drogas, um cara multimilionário pelo crime, se tornou multimilionário,
e estava com encapuçado para não aparecer o rosto dele, e ele cedeu aquela entrevista ao jornalista daquela televisão, e em certo momento o jornalista perguntou para ele assim, perguntou para ele, né, o que que a droga tinha dado. Ele falou, a droga me deu tudo, helicóptero, avião, mansão, carro importado, tudo isso e tal. E aí o jornalista fez uma pergunta interessante, fez assim, o que que a droga não te deu? Aí ele ficou assim, alguns segundos em silêncio, abaixou a cabeça e falou assim, o traficante, a droga não me deu a paz. É, não pode dar, né? Nenhuma iniquidade, nenhuma maldade, nenhuma corrupção produz a paz. Pode produzir dinheiro, né? Mas não a paz. E Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Né? Então é possível você receber a paz de Deus gradativamente, um dia de cada vez, mesmo na angústia da pandemia, mesmo alguma situação difícil aí na sua família, no seu trabalho. Então eu recomendo, gaste mais tempo na oração, mais vezes ao dia, mais tempo cada vez, né, para você abrir seu coração, meditar, pense bem, não faça uma oração decoreba que não vai passar do teto, né? Mas estreite a sua relação com este que disse que é a paz, que é Jesus Cristo. É isso que eu queria compartilhar com você hoje e até um próximo vídeo. Esse vídeo vai ficar disponível para você aí durante uma semana, depois vai para dentro da comunidade claramente. Fique com Deus e que Deus te dê a paz.